Olá! O presente vídeo irá mostrar a geografia como ela é na esfera acadêmica. No entanto, a priori veremos como a geografia é do lado de fora da universidade, como ela é entendida e para que serve a ciência geográfica na visão da sociedade em geral. Acho que é importante para a gente conhecer cada região, como que é o relevo de cada região. O jeito da conscientização da população com relação ao consumo de águas sem controle e a preservação da natureza. Nós temos aí na região nossa alguns lugares já próximos de Gurinhatã, da cidade de Gurinhatã, que já estão tendo que fazer transporte de água em caminhões-pipa. Não tem água na fazenda e nós, a cidade, estamos caminhando para isso. Porque o povo gasta água sem consciência, lava passeio, lava muro, não tem um aproveitamento da água. Então nós estamos caminhando para a falta d'água total aqui na nossa região. O que a gente entende um pouquinho das bacias hídricas é mais ou menos esse sentido. O povo precisava de conscientizar o uso dessa água, porque nós vamos ter problemas. Na época que eu estudava, hoje os jovens eles estudam mais e não sabem quase nada, porque na minha época eu sabia todos os estados que tinha e todos capitais dos estados. Hoje um jovem, você perguntar para ele qual é a capital de Brasília, um dia um rapaz não soube me responder qual era a capital de Brasília. Às vezes eles não sabem nem quantos estados tem no país, nem quantos capitais tem. Aí hoje é o que eu acho. Eles estudam, mas às vezes eles estudam mais por internet, esses trem, não ficam muito por dentro dos que está acontecendo. Eu acho que a geografia é importante para a gente saber sobre as localidades do mundo e tal. É muito importante para fazer um projeto de engenharia, para a gente saber sobre as localidades, para demarcar diretamente as cidades, os estados, os países, ver sobre montanhas e tal, vegetações, isso aí. No meu entender, ela serve para distinguir sobre relevo, sobre as montanhas, né? Para que todos possam ter um conhecimento mais adequado sobre a planície, né? Então, quer dizer, do modo em geral, é isso que envolve o estudo geográfico, né? A próprio nome já está indicando, geografia, geógrafo, né? Então, quer dizer, tudo que envolve a geologia é por aí que aí ela tem essa função da geografia por aí, né? Além do relevo e tudo, é um lugar, assim, é um estudo mais aprofundado em tudo, né? Até a parte do solo e tudo, ela equivale, assim, a geografia hoje, ela tem um papel fundamental, até mesmo no satélite, saber como que está a movimentação das planícies, entendeu? Tudo isso daí, ó, envolve ela, né? Entendeu? Hoje a informática é aliada também, não só informar, mas todas as matérias, principalmente a geografia, né? Eu penso. Em primeiro lugar, a geografia, a todos nós que habitamos aqui nesse planeta, ela nos situa em um determinado local, em uma determinada região. Partindo dessa afirmativa, certo? De que ela nos situa dentro do planeta, nós podemos ver a geografia como de suma importância para aqueles que querem ter um conhecimento maior da divisão geográfica do planeta. Um fator importante dentro do ensino médio seria uma abordagem interdisciplinar. Tanto abordando a geografia como a física, poderia ajudar talvez os alunos a entender melhor os conceitos que ali são explicados para eles. Como, por exemplo, se você for falar da pressão atmosférica, isso também tem a ver com a física. O fator da gravidade, por exemplo, dos morros residuais, o motivo das rochas e se declinarem para o mais baixo e se depositando, todos esses fatores são modos que você pode abordar de uma forma interdisciplinar.
assim podendo talvez facilitar o entendimento do aluno e também tendo como vista uma possível melhora no ensino, contando também com essa história agora do ensino médio ser integral. Então você podendo abordar de diferentes maneiras o mesmo conceito que já está sendo feito, ou seja, reinventando algo que já está proposto. Que é estudos fenômenos climáticos, intemperismo, e também eu adoro rocha, relevo, e estudo a parte urbana também, está envolvido. Eu acho que a geografia, para mim, ela está me dando uma percepção de mundo, né? Tanto da área física, né? Entender aonde nós estamos pisando, e também tanto da área humana, né? Para entender as relações que nós tomamos em grupo, né? Eu acho que isso é que é a geografia para mim. Como eu estou no segundo período de geografia, meu maior interesse realmente é em dar aula, porque eu acho que o ensino de geografia no Brasil sofre com a falta. Sofre muito com a falta de conteúdo, e eu tive o privilégio de ter professores brilhantes de geografia, e acho que só por isso eu entrei para essa área. Mas é a relação do homem com a natureza e como que as relações sociais se dão com ele. Olha, na geografia, eu acho que o mais interessante, principalmente para quem está começando, é justamente essa interdisciplinaridade que a geografia te proporciona. Porque você não vai estudar só os aspectos físicos, né? Você vai entender como os processos, como o social vai influenciar os aspectos físicos, e o homem, a importância que ele tem dessa mudança que ele pode proporcionar ao espaço. E eu acho que seria mais ou menos essa mais a importância, mais nesse sentido, da gente entender o nosso papel dentro do espaço. Podemos ver que a ciência da Terra torna-se esquecida pelos cidadãos após a saída do ensino básico. Em contrapartida, ainda permanece na memória dos ex-alunos do ensino médio o aspecto de ser uma ciência importante para o entendimento das morfologias terrestres. Vimos também que em alguns casos ainda tem pessoas que sabem que a geografia abrange aspectos políticos e sociais. Além disso, percebeu-se também que há necessidade de formar professores mais preparados para um ensino qualificado de geografia. Agora, veremos como a ciência geográfica é abordada no âmbito acadêmico. Vou contar uma história, tentar ser rapidinho nessa história, que é uma história que eu já contei várias vezes em sala de aula. Quando eu entrei na geografia, no primeiro dia, uma professora perguntou assim, o que é geografia? E a turma não conseguia responder de jeito nenhum. Depois de quase 5 anos dentro da universidade, eu também saí sem saber o que era geografia. Mas, aos poucos, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a entrar no mercado de trabalho, primeiro como professor de curso pré-vestibular, fazendo mestrado, inicialmente na área de planejamento urbano, depois na área de geografia. Eu fui construindo, na verdade, o que era a geografia para mim. E a geografia, o que eu entendo por geografia hoje, é uma ciência que me permite entender as coisas que acontecem no mundo. Seja no mundo numa escala global, seja no mundo numa escala local. E nesse sentido eu acho que é uma das ciências, talvez possivelmente, mais complexas que existem, no sentido de que você tem que dar conta de uma série de métodos, uma série de categorias de análise, não que você tenha que dominá-las, você tem que pelo menos conhecê-las, no sentido de que você tem que fundamentar o seu trabalho, instrumentalizar o seu trabalho. E hoje, cada vez mais, a geografia ela tem se apoiando, vem se apoiando, tem se apoiado muito em instrumentais tecnológicos. E isso não quer dizer que ela que para alguns até encaram isso como um retrocesso. Eu não encaro isso como um retrocesso, eu encaro na verdade como um avanço, porque na verdade o instrumental tecnológico, praticamente aí eu estou me referindo à questão do geoprocessamento, das tecnologias digitais, ela serve para a gente como instrumental para análise, e a análise final quem faz é o geógrafo.
não é o computador, não é o mapa em si. Né? A análise é construída a partir da observação e da interpretação daquele produto que o sistema produziu. Né? Então, eu acho que assim, a geografia hoje ela tem um campo de trabalho muito grande, que eu acho que os geólogos ainda não ousaram e não descobriram o suficiente, né? E que está na hora de a gente acordar um pouco para isso, né? Inclusive dentro da própria formação universitária, que ainda em muitos lugares ainda é uma formação muito clássica, né? Muito aquela as disciplinas em caixotinhos, onde elas raramente se articulam uma com a outra, né? E que isso é um problema tanto na formação do licenciado quanto na formação do bacharel, né? Que é uma integração das disciplinas, né? Uma integração das disciplinas no sentido de que não que uma disciplina vai se superpor em relação à outra, mas que vai permitir sim o conhecimento daquilo que às vezes é impossível, né? Que é entender o espaço geográfico como uma totalidade. A geografia dentro da academia, dentro do contexto universitário basicamente, né? Ela é um pouco, para não dizer que ela é extremamente diferente do que a gente vê na geografia do lado de fora da academia, né? No ensino fundamental, no ensino médio, no que as pessoas acham que seja geografia, né? A geografia passa daquela situação de saber apenas o nome dos córregos, de rios, nomes de cidades, né? A geografia vai muito além disso, né? A geografia agrega a questão do espaço físico, né? Os aspectos físicos do ambiente que nós vivemos, relacionado com o aspecto social também, né? Basta a gente pegar do próprio nome da geografia, estudo da Terra. Mas não é o estudo da Terra como ponto de vista da geologia, de estudar a constituição da Terra, mas sim das relações socioespaciais em um homem inserido nesse espaço, né? E nós vivemos dentro da própria academia, hoje em dia, né, um pequeno problema dentro da geografia, que é a separação da geografia, né? A academia ela separa muito o que é geografia humana, o que é geografia física. E nós não podemos esquecer, né, que a geografia ela é única. Ela não é a geografia física, não é a geografia humana, né? Ela é uma integração do homem, das suas relações, né, com as relações espaciais nesse meio ambiente em que nós vivemos. A geografia dentro do contexto acadêmico, com a profissão do geógrafo, né, me faz muito lembrar um grande geógrafo que já passou, que é o professor Aziz Abissaber. Aquele dali sim sabia fazer uma geografia como ninguém, com a integração da geografia física com a geografia humana, né, relacionando tudo isso dentro de um único espaço. Nesse sentido, é que faz a gente pontuar a importância da geografia para a melhoria da qualidade de vida. Tá? A geografia é uma disciplina, ou melhor dizendo, ela é uma ciência de síntese. Nós precisamos da química, da física, da biologia, da matemática, né? E não por que dizer também do próprio português, a partir do momento em que a gente começa a integrar o conhecimento, ou seja, a estruturação da forma do pensamento. E disso a gente relaciona todas essas áreas com a situação do homem no espaço. E a partir daí você integra as relações sociais. Então, diante disso, faz-se necessário muito para a geografia uma atividade em campo, investigativa. Antes, né, de se ter um empreendimento e posterior à construção ou à efetivação desse empreendimento. Porque isso vai depender de diversas relações e que podem modificar aquele espaço, tanto numa questão positiva, tanto numa questão negativa. Daí é que vem aquela questão de desenvolvimento sustentável, que na realidade o desenvolvimento sustentável não existe. Nós, dentro da geografia, temos que ter isso bem claro, né? Que o desenvolvimento sustentável é algo mais para a mídia, vamos assim dizer. Porque tudo que nós trabalhamos hoje num contexto, né, traz um certo prejuízo. Não existe nada que não tenha um prejuízo ambiental. Algum dos lados vai sair em prejuízo. Então, a geografia, por ser uma disciplina de síntese, ela é capaz de indicar quais os caminhos que estão tendo maiores perdas, né? E a partir daí efetivar realmente uma boa relação homem-meio,
E isso é a função nossa enquanto geógrafos. E é isso que dá o prazer. Quanto mais a gente consegue integrar o homem com menos prejuízo ao ambiente, né, isso dá um retorno maior para a sociedade. E isso dá um maior retorno para nós que somos geógrafos, a partir do momento que a gente é responsável por diagnosticar todos os problemas ou os principais problemas que são causados no ambiente em razão das relações espaciais e de uso do meio que o homem sempre fez, desde quando ele surgiu até agora no presente contexto da humanidade. Mencionar, né, a importância e o fundamento do que um geógrafo ou um aluno, uma pessoa que trabalha, que vive a geografia no âmbito acadêmico, é importante para ressaltar, né, a importância e principalmente os fatos que norteiam, que levam um profissional, uma pessoa a escolher a ciência geográfica como seu meio de profissão, seu meio de viver e de ver o mundo. Então, eu acho que eu gostaria de destacar assim, que necessariamente nós temos que primeiro desmistificar, né, que a geografia é uma ciência que trabalha apenas com questões pontuais, né, aquela visão clássica e tradicional que até então nós temos, né, fruto da década de 70, 80, e que hoje nós temos um profissional, uma pessoa que vive o âmbito universitário muito mais abrangente. Nós temos questões voltadas à sociedade, temos questões voltadas ao meio ambiente, questões voltadas com um cunho muito mais amplo do que até então se tinha ideia. Por quê? Porque a geografia, nós bem sabemos, desde os grandes contribuidores, né, aí da ciência, Ratzel, Lablache, ela trabalha com tudo que está na superfície terrestre. E esse arcabouço, né, de elementos pertencentes ao cenário geográfico fazem com que o profissional esteja ligado diretamente às novas tendências, às novas demandas, seja para um mercado de trabalho, seja para uma atuação em órgãos de pesquisa, ou seja, até mesmo para um ensino voltado para um nível superior, né, aí no caso universidades, ou para o ensino fundamental e médio. Então, falar e mencionar tudo aquilo que o geógrafo faz é brilhante, porque nós temos uma amplitude bastante significativa no que tange aos aspectos de profissionalismo, né, e de oportunidades, assim falando, que uma pessoa que vivencia esse meio pode ter. Outro aspecto também de fundamental importância que devemos atencionar é as contribuições, né, que a geografia trouxe nos últimos séculos aí para a sociedade. Nós temos aí desde os grandes momentos que nós começamos, né, um recorte aí temporal com viés já lá desde o período do homem primitivo, né, com a identificação, né, de marcas, de vestígios que o homem deixava nas cavernas. E esse momento, obviamente, não é uma constituição de cartografia ou de alguma coisa mais, né, similar ao que nós temos hoje, mas era um momento que o homem dispunha de uma forma, né, primitivamente falando, de localização, uma localização do espaço geográfico. Então, logo em seguida, nós temos essa observação. Viemos para uma Idade Média com a constituição de grandes cenários, né, que aí nós temos toda uma questão de organização do espaço, principalmente observando o velho mundo, né, no que diz respeito ao espaço hoje conhecido como Europa, e de onde saíam as grandes navegações, as grandes explorações do espaço como um todo, acabando com aquela ideia de que nós tínhamos do orbis terrarum, né, do teocentrismo, que dizia que tudo tinha uma origem da divindade, né? Que na verdade não era isso, e que tampouco existia um fim do mundo, entre aspas, até o final dos olhos. Logo em seguida nós temos então, né, destacando, continuando esse destaque, nós temos aí, após a Idade Média, nós temos os momentos em que avança, né, a ciência como um todo, e aí não apenas a geografia, mas a ciência como um todo avança no que tange aos aspectos tecnológicos,
né? Com o advento da informática, já aí após grandes momentos de Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, nós temos aí uma série de elementos que se tornam fundamentais, lançamento de satélites, inclusive com as próprias guerras, né? Nós temos aí a utilização de fotografias aéreas, enfim, um arcabouço que vem no que tange aos aspectos mais tecnológicos de grande e importante, né, relevância para a compreensão da ciência como um todo. E que desencadeia hoje na utilização de objetos comumente, né, usuais por todos os setores, todas as pessoas, que são até mesmo os equipamentos de celulares, né? Então nós temos aí um grande momento, uma grande evolução e, obviamente, né, como grandes autores sempre falaram, a geografia ela perpassa, né, meramente a localização pontual de alguns elementos constituintes, mas sim uma questão social, socioambiental, econômica, política, cultural, né? E hoje nós temos várias facetas que vão se desenrolando desde das grandes escolas geográficas, né? Mas que fazem parte de um contexto maior que alicerce uma formação do profissional como um todo. Como pode ser visto, a geografia conhecida no dia a dia se limita a poucos fatores. No entanto, foi também demonstrado a interdisciplinaridade da geografia vivenciada na universidade. Ressalta-se que esta amplitude de conhecimentos não deve ser perdida entre a graduação e as salas de aula do ensino básico. Por fim, tentamos deixar claro que o profissional geógrafo pode atuar em diversas áreas de trabalho e dar suporte técnico-científico em todas as atividades em que envolvam recursos naturais, ações políticas, econômicas, educativas ou sociais, pois todas elas estão relacionadas com a interação entre o homem e o ambiente em que este está inserido. E a geografia, na verdade, eu acho que é basicamente o que a gente aprende na escola, é o estudo da terra, né, dos relevos, das vegetações, também da política, da sociedade em si, de maneira geral. Eu acredito que seja isso, basicamente, né? O estudo da região onde a gente vive, que a gente pode usar a geografia para poder descobrir uma maneira melhor de aproveitar os recursos naturais, né? E também entender melhor a nossa sociedade, o mundo em que a gente vive, a política do nosso país e promover mudanças, né? Promover realizações a partir dessas informações. É o que eu acho.